Fala, estudante, tudo bem com você? Beleza? Sou o Gabriel e hoje a gente vai ver 4 conteúdos aí, moda, mediana, média aritmética e média ponderada, que sempre costumam cair no Enem. Então, vamos lá para os mais fáceis. Moda e mediana. Eu escrevi aqui uma lista de números. Essa lista nem sempre ela vai estar em ordem crescente, então coloca na ordem crescente igual eu fiz aqui. Eu tenho 2, 3, 4 e 5. A moda, ela sempre vai ser o número que se repete mais na sua lista. No meu caso aqui, o número que mais se repete é o 1. Eu tenho 3 vezes o 1 e todos os outros números eu só tenho uma vez. Então a minha moda, ela vai ser 1. A moda ela é 1 porque é um número que mais se repete. É um número que mais se repete. Então isso que é a moda. É aquele número que aparece mais vezes na sua sequência. A mediana, eu tenho que colocar os meus números em ordem crescente. Isso é obrigatório, isso não é para ficar mais fácil. Você tem que colocar em ordem crescente e ver aquele que está no meio. Aqui no meu caso, o número central é o 2. Você pode observar aqui, ó, antes do 2 eu tenho 3 números. E depois do 2 eu tenho mais 3 números, então ele está no centro, certo? Então a minha mediana ela vai ser 2. Ah, mas aqui tá fácil, porque eu tenho uma quantidade de números ímpar. E se eu tivesse uma quantidade de números par? Então vamos supor que eu tivesse mais um outro número aqui, que eu tivesse o número 6. Agora eu tenho uma quantidade par de números. Como que eu vou saber qual que é o número central? Agora eu vou ter 2 números que vão estar no centro, que é o 2 e o 3. Se você observar, eu tenho 3 números para cá e 3 números para cá. Nesse caso, eu vou pegar os meus 2 números centrais, eu vou somar e dividir por 2. Então, nesse novo caso, eu vou pegar, somar 2 mais 3 e depois dividir por 2. Isso aqui dá 5 dividido por 2, dá 2,5. Então, toda vez quero achar minha mediana, coloquei meus números em ordem, tenho uma quantidade par de números, eu tenho que achar os 2 números centrais. Somo, divido por 2, acho a mediana. No caso de números ímpares, é muito fácil de quantidades ímpares, é muito fácil você encontrar a sua mediana, beleza? Agora a gente vai ver como calcula a média. Então, gente, como eu estava falando, são 2 tipos de média que a gente tem que aprender no próximo, que é a média aritmética simples, ou só média simples, e a média ponderada. A média simples se calcula da seguinte forma: eu tenho uma quantidade de elementos, que no meu caso são 3, eu somo esses meus elementos e divido pela quantidade de elementos que eu tenho. No caso, eu vou somar os meus números e dividir por 3, que é a quantidade de elementos que eu tenho, quantidade de números que eu tenho. Então é o seguinte, a minha média eu vou chamar de M, ela vai ser igual a 5 mais 8 mais 7, que é a soma dos meus elementos, e aí eu vou dividir pelo número de elementos que eu tenho, que aqui são 3. E aí eu somo, 8 com 7 é 15, com 5 é 20, então fica 20 dividido para 3. E aí é só efetuar a divisão ou deixar na forma de fração, que eu vou optar por deixar na forma de fração, que é uma conta com vírgula aí e eu não quero ter esse trabalho de fazer agora. Mas se na sua prova alternativa for com vírgula, você faça. E agora a média ponderada. A média ponderada, ela atribui pesos a cada um dos elementos que eu tenho. Aqui eu coloquei um exemplo e você observa que eu tenho um peso e tenho meu número. Então eu tenho peso 1 para o número 10, peso 3 para o número 20 e peso 4 para o número 30. Para eu calcular essa média ponderada, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar o peso pelo número e somar.
com o peso do outro número vezes outro número. Por exemplo, a minha média vai ser o seguinte: o peso do 10 é 1 vezes 10, certo? Mais 3, que é o peso do 20, vezes o 20, mais 4 vezes o 30, que é o peso do 30. E aí eu vou dividir tudo isso pela soma dos pesos, que eu vou somar 1 mais 3 mais 4. E agora eu vou efetuar essa conta simples. Então fica 1 vezes 10, 10, mais 3 vezes 20 é 60, mais 4 vezes 30, 120, dividido pela soma dos pesos. 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8. E assim eu vou ter 10 mais 60, 70, mais 120, 190, dividido por 8. E assim eu criei minha média ponderada. Bem simples, né? Isso aqui costuma cair muito na prova do Enem, então eu sugiro que você estude. É isso aí, bons estudos. E presta atenção aqui, ó.